Estamos direto do 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional, juntamente com o nosso palestrante e convidado, Timothy Aragon, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos e colaborador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Direitos Humanos. Professor, muito boa tarde. Boa tarde. Agradeço a sua participação aqui no nosso podcast Ante o Exposto. Pois é, professor. Vamos explorar um pouquinho o tema da sua palestra, né? O tema, para os nossos ouvintes saberem, é contributos do Supremo Tribunal Federal ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, uma coisa focada na resposta do Supremo dentro desse tema amplo, né? Um tema muito importante, caro e que tem tomado aí o tempo do professor, a dedicação. Professor, quais os avanços da jurisprudência da Corte nesse tema, principalmente o combate à violência da mulher? Bom, primeiramente é uma honra estar aqui no Ante o Exposto, conversando com todos vocês. E essa é uma pergunta muito importante, porque a Lei Maria da Penha ela vai fazer 20 anos no ano que vem. E às vezes a gente não reflete o quanto o Supremo fortificou essa Lei Maria da Penha. Cada uma dessas ações foram manejadas contra a própria Lei Maria da Penha. Logo no seu nascedor, houve uma ADC para questionar a constitucionalidade da lei, dizendo que a lei supostamente violaria o princípio da igualdade entre homens e mulheres. E foi lá o Supremo, na ADC 19, e disse que não, que a Lei Maria da Penha é constitucional. Então, muitas vezes se fala sobre as medidas que o legislador vem atualizando a Lei Maria da Penha, e vem mesmo. Só nesse ano nós tivemos, acho que 3 ou 4 atualizações na Lei Maria da Penha. É, sem sombra de dúvidas, uma das leis mais atualizadas pelo legislador, porque também é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes problemas do nosso país, a violência contra a mulher, essa autofagia social, feminicídio, lesões corporais, etc. E a jurisprudência do Supremo, ela vem progredindo cada vez mais. Vejam, o Supremo começou decidindo a Lei Maria da Penha era constitucional. Hoje, em 2025, para a gente isso parece algo um pouco até básico, né? Nossa, como que a Lei Maria da Penha não seria constitucional? Mas lá atrás o Supremo precisou dizer que ela era constitucional. E a partir daí o Supremo julgou uma série de ações propostas contra artigos da Lei Maria da Penha. A primeira delas, a DI 4424, que diz respeito à natureza da ação penal pública no crime de lesão corporal. O que acontecia nos casos concretos? Mulheres vítimas de violência doméstica, elas padecem do chamado ciclo da violência, que é um fenômeno desenvolvido por uma psicóloga norte-americana chamada Lenore Walker, composto por 3 fases: aumento de tensão, ataque violento, que é quando ocorre a violência, e a fase da lua de mel, que é quando o agressor ele dá caixa de bombom, se confessa perante o padre, buquê de flores, e ela volta, e ela fica inserida ali no que a doutrina chama de síndrome da mulher maltratada. Então veio o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, e enxergou o seguinte: olha, se a lesão corporal continuar dependendo de representação aqui, essas mulheres não vão conseguir romper o ciclo de violência. Então hoje todas as ações penais em crimes de violência, de lesão corporal cometidos em contexto de violência doméstica, inclusive a lesão culposa, elas são públicas incondicionadas. Vou dar um outro exemplo. O Supremo foi instado também a julgar essa ação um pouco mais recente sobre a constitucionalidade do artigo 12C da Lei Maria da Penha. Esse é um artigo que permitiu ao delegado de polícia e ao policial militar, onde não houver delegacia, afastar de plano o agressor do lar, claro, com comunicação a posteriori ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A Associação Nacional dos Magistrados entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, alegando que isso violava o princípio da reserva de jurisdição, e o Supremo, por 11 votos a 0, disse que não, que se aplicava ali o princípio da precaução, que estava havendo, na verdade, uma antecipação administrativa da proteção da mulher, e convalidou também esse mecanismo de cessação imediata da agressão física. Então, o Supremo está sempre de olho. O Supremo é uma casa onde mulheres sempre são protegidas e têm seus direitos constitucionais resguardados. Se nós fôssemos sair daqui da violência para outros temas, concursos públicos, agora a questão dos concursos na PM, por exemplo, também. O Supremo vem se mostrando um locus muito interessante para que as mulheres tenham a Constituição assegurada em seu favor. Professor, como no sistema judicial poderia aumentar, proporcionar maior atenção e proteção às vítimas? Essa pergunta é uma pergunta muito boa. E eu sei que nós temos aqui na bancada juíza,
procuradora municipal, advogado, e é uma preocupação que eu tenho muito. Inclusive, recentemente eu escrevi um artigo em coautoria com o professor Rogério Sanches e com a Valéria Scaranci, sobre esse tema, que é o tema das varas especializadas. Para começar, embora a Lei Maria da Penha preveja as varas especializadas, nós temos muito poucos juizados da mulher no Brasil. Geralmente nas capitais e, às vezes, em uma outra cidade grande. Vem o STJ em 2022 e dá uma decisão dizendo o seguinte: olha, aonde não houver vara de crimes contra criança e adolescente, tudo tem que ser enviado para a vara especializada. Então, a vara especializada da mulher, ela acabou virando, o professor Rogério Sanches fala isso de uma forma irônica, um posto Ipiranga dos grupos vulneráveis. E são varas que já possuem um alto número de processos. E agora vem o Supremo também, recentemente, num mandado de injunção, e passou a permitir a aplicação das medidas protetivas também a casais homoafetivos do sexo masculino. Então, logo de plano eu já disse, gente, quem tem que julgar essas MPUs são as varas criminais, não as varas especializadas. Porque nós temos casos, pessoal, que Brasil afora, de que varas da mulher estão julgando furto de bicicleta praticado contra menino. Então, é aquela questão do cobertor curto. Você puxa para tapar a cabeça, tá com frio na cabeça e destapa os pés. E acaba não conseguindo proteger ninguém. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse: estruturar o juizado, se essa jurisprudência não for revista, então criar mais varas especializadas em matéria de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e principalmente capacitar a rede de proteção que atende essas mulheres. Sim. Porque essas mulheres, por vezes, saem das audiências chorando, emotivas, com medo do agressor. Então, precisa existir ali, para além do juiz, da juíza, do promotor e da promotora, uma equipe multidisciplinar. Isso. E para finalizar essa resposta da segunda pergunta, o Supremo julgou recentemente a DPF 1107, que ela vai muito ao encontro da tua pergunta. É uma DPF que buscou dar densidade aos artigos 400 e 474-A do Código de Processo Penal, que são aqueles artigos introduzidos pela Lei Mariana Ferrer. Esses artigos diziam basicamente o seguinte: olha, não é possível que se direcione perguntas a mulheres vítimas de violência, de crimes contra a dignidade sexual e outros tipos de violência, então a gente abrange a violência doméstica também, que nada digam respeito aos fatos e que apenas tenham um condão de vilipendiar a dignidade dessas mulheres. A lei foi aprovada em 2021, logo após o Brasil ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos em um caso envolvendo violência de gênero, o caso Márcia Barbosa. E se passou a perceber que essa lei não estava tendo a eficácia social desejada. Para a gente falar de uma forma nua e crua, que ela não havia pegado como deveria. Né? Então vem a PGR, ajuiza essa DPF, e vem agora o Supremo, então, no ano de 2024, abril de 2024, diz o seguinte: olha, é vedada qualquer tipo de pergunta por qualquer uma das partes que questione passado sexual da vítima, quantos namorados ela já teve, por que ela se vestiu daquela maneira no dia da festa em que supostamente aconteceu um delito sexual, qual foi a primeira vez que ela teve a primeira relação sexual, beijou na boca. Então o sistema de justiça, ele vem, infelizmente, às vezes tendo que dizer o óbvio. O Supremo Absurdo, também. né? O absurdo. Reeducando, Mas né? era comum nas É um absurdo. instituições a ver isso. Todo o aparelho do judiciário para um tema desse, né? Muito básico. E um último ponto também, que não foge muito disso, é a DPF 779, que é a DPF que vedou a legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. Nós precisamos que alguém ajuizasse uma ação no Supremo, e aqui fica inclusive uma saudação, meu amigo Paulo Iotti, que foi um dos autores da ação, junto com a Maria Berenice Dias e outros tantos juristas, uma ação importante, para que, para que o Supremo diga, claro que o Supremo não falou isso expressamente, mas no Tribunal do Júri eu posso tocar violão, tocar guitarra, dar duplo twist mortal carpado, mas eu não posso alegar legítima defesa da honra em plenário. Então o sistema, ele vem com seus tentáculos tentando cada vez mais proteger as mulheres. É claro que a gente sabe que sempre existe um desafio, a questão da violência institucional, a capacitação dos operadores em matéria de perspectiva de gênero, mas a gente está avançando, com exceção dessa parte das varas especializadas, que aqui sim a gente precisa dar um giro bem grande e dar um olhar diferenciado para esse ponto. Flavinha, encerra. Sim. Vamos encerrar. Eu queria que o senhor
fizer essas considerações finais diante de um tema tão importante. Queria que o senhor arrematasse com com sua sabedoria, com sua eficiência dentro dessa área de atuação. Uma O que mensagem. seria, exatamente, Uma o que mensagem seria final. importante? Primeiro, eu gostaria de agradecer o podcast Ante o Exposto por esse espaço aqui no Congresso da EBEC. Também me sinto muito feliz de a gente estar tendo a oportunidade de conversar sobre um tema tão importante que envolve também o direito constitucional, porque o Supremo é provocado a todo momento sobre esses temas envolvendo o direito das mulheres, sobretudo quando mulheres estão em condição de vítimas no sistema de justiça ou fora do sistema de justiça. E que se eventualmente alguma vítima, alguém esteja ouvindo esse podcast, que se fortaleça com seus amigos, com a sua família e consiga sair desse ciclo de violência. A gente não deve julgar essas mulheres que estão imersas nesse ciclo de violência, mas fortalecê-las para que então elas consigam romper esse ciclo e recomeçar a sua vida em um relacionamento mais saudável. Muito obrigado pela oportunidade Nós de que estar com você. agradecemos. A Muito gratidão obrigada. é nossa, né? Muito obrigada, obrigado. professor. Muito obrigada. Vamos lá.